Fala pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais uma live do Papo de Posto da Lynx, a última do ano, um ano bastante desafiador para todos nós. Lá em março, quando a gente começou a ouvir falar de pandemia, eu acho que ninguém imaginava, né, que a gente ficaria em casa tanto tempo assim, mas a gente mostrou o quanto o ser humano é resiliente, quanto a gente conseguiu se adaptar. Claro que todo mundo sofreu, mas estamos chegando ao fim aí de um ano diferente, e agora pensando como será o próximo ano. Provavelmente muitos aí já estão começando a fazer planos aí para os últimos dias, alguns que às vezes viajam no comecinho do ano. Então essa última edição da live aqui do Papo de Posto, junto com o Renato da Brasil Postos, que é uma referência aí no segmento também, trazendo conhecimento para o público, viajando o Brasil inteiro, né, Renato? Batendo papo com o pessoal dos postos. A gente preparou uma live especial, onde nós vamos compartilhar com vocês as 10 tendências que irão impactar o nosso mercado de postos e de lojas de conveniências no ano que vem. Isso é resultado de um trabalho de pesquisa que a gente tem feito aqui. Acredito que, como todos vocês sabem, né, a Lynx ela tem uma presença grande no Brasil. Nesse mercado são 15 mil clientes. A gente tem a satisfação de ajudar, né? A gente, em média, emite de 60 a 80 mil cupons por hora no segmento de postos e lojas de conveniência. Ou seja, né, se a Lynx ficar fora do ar uma hora, que a gente torce para que nunca aconteça e trabalha muito para que isso nunca aconteça, são 80 mil abastecimentos que deixarão de acontecer. E vem daí um pouco, né, da interação com todos esses clientes, alguns clientes sugerindo novas funcionalidades, sugerindo melhorias, compartilhando com a gente as suas estratégias para o ano que vem, o seu planejamento estratégico, para onde eles vão querer crescer e assim por diante. E a gente também está muito próximo das redes grandes, daquelas redes que estão crescendo, daqueles postos que estão buscando se diferenciar, e a gente percebe que a gente tem a felicidade dos nossos clientes nos puxarem também, né? Algumas vezes a gente acaba levando soluções para eles e muitas vezes eles nos puxam. Temos uma atuação muito forte com as distribuidoras. Mais recentemente a gente tem intensificado também a nossa relação com a indústria. Como vocês devem ter percebido no evento Conexão, o pessoal da Nestlé participou com a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas tendências da indústria, né, que está de olho no nosso mercado. A gente conversa bastante com marca própria, com posto independente, com associações, sindicatos, e foi com base nisso que a gente preparou essas tendências aqui. Renato, antes de eu passar a bola para você se apresentar, reapresentar, né, também perante o nosso público, eu queria comentar um pouquinho sobre a Lynx. Nas outras lives eu acabei não fazendo isso e o pessoal sentiu falta. Então, bem brevemente, deixa eu explicar para vocês o que a Lynx faz. A Lynx ela tem 3 áreas de atuação. A gestão do varejo tradicional, digamos assim, é uma unidade de negócios. A gente tem uma outra unidade de negócios, que é a unidade do e-commerce, omnicanal, digamos assim, a junção do varejo físico com o digital, e a unidade de meios de pagamentos, onde a gente tem a adquirência, a Lynx Pay, a gente tem o TEF, conciliação e outras soluções de pagamentos. A gente tem agora crédito consignado em folha, por exemplo, que os nossos clientes podem oferecer para os funcionários deles, e uma série de soluções financeiras. No e-commerce, a gente tem a plataforma de e-commerce, né, que é a lojinha virtual, digamos assim, e é uma das mais robustas do mercado. E a gente também tem ferramentas de inteligência artificial para poder impulsionar as suas vendas, então, no digital. Então, ferramenta, por exemplo, que personaliza a vitrine. Eu entro num site, eu vou ver uma vitrine específica de acordo com o meu padrão de navegação e compra. O Renato vai entrar e vai ver uma outra vitrine. Ferramentas de remarketing para reengajar clientes que entraram no seu site, saíram, enfim. Esse é o e-commerce. E no varejo físico, a gente tem a atuação em postos, que vocês conhecem. Temos uma atuação super relevante em farmácias, são 11 mil farmácias. A Drogaria São Paulo inteira usa a nossa solução também. Em food services, a gente tem Bob's, Habib's, Ragazzo, Frango Assado e assim por diante.
A gente tem uma atuação em concessionárias bastante consolidadas, quase a metade de todas as concessionárias do Brasil usam Lynx. Em moda, aí não preciso, acho que nem preciso falar que foi aí que a Lynx nasceu. Então você vai nesses grandes shopping centers, as principais lojas de roupa usam as nossas soluções. E a Lynx começa a ficar uma oferta interessante, a trazer um valor interessante para os nossos clientes quando a gente combina esses 3 pilares, né? O pilar de loja física tradicional, de e-commerce. Por exemplo, na pandemia, a gente lançou uma solução que é o Delivery App, que é tipo um iFood próprio. Claro, a gente fez integração com o iFood, então os nossos sistemas, a maioria deles tem integração com o iFood, você pode receber pedido do iFood direto no sistema, mas aquele player que não quer, aquele varejista que quer ter uma estratégia de ter o seu próprio app, que quer fugir das taxas dos marketplaces, ele pode ter um app com a marca própria. Então eu vou ter lá, lojinhas do Renato, né? E aí o Renato vai ter o app, vai ter o site, vai ter o pedido pelo WhatsApp, pelo Facebook, com robozinho, inteligência artificial, com a cara dele, tudo bonitinho, gerencia os pedidos, o estoque e gerencia até motoboy. Se você tem motoboy próprio, ele faz a gestão de quem fez qual entrega, qual que é a comissão que cada um vai receber. Ou se você não quiser ter problema, né, preocupação com o motoboy, você vai para uma log, por exemplo, algum player de mercado, e a gente tem integração. Então, o pedido cai para você, automaticamente já cai para o motoboy, e aí os dois se encontram no seu estabelecimento, você se encontra com o motoboy no seu estabelecimento, e ele vai para o cliente, a gente faz até o traqueamento para o cliente saber exatamente onde que aquele pedido está. Então, isso é combinação, né, de solução de e-commerce com solução tradicional para a loja física. Eu queria trazer para vocês essa visibilidade, bem rapidinho, né? Aí aqui é uma foto, digamos assim, conceitual do portfólio da Lynx como um todo. O nosso foco é sempre ajudar o varejista a interagir com o consumidor, a ter uma interação que seja relevante e que tenha uma experiência excelente para o cliente, independente de qual é o ponto de contato. Seja numa loja própria, seja numa franquia, seja por um totem, por um aplicativo, por um marketplace, e assim por diante, né? Esse é o core da Lynx em todos os segmentos, e depois tem uma série de soluções complementares por trás para ajudar a gerar mais engajamento, uma melhor experiência com o cliente, uma otimização para a gestão. É curioso e até observar que quando a gente falava de posto de combustível, parece que nada disso se aplicava. Mas o Renato depois vai falar, e a gente vai falar um pouquinho mais de um ano, desse último ano principalmente, as coisas mudaram tanto no nosso segmento que hoje a gente senta para falar com o dono de posto, ele é um varejista, como os maiores varejistas que existem no Brasil. Ele está pensando em omnicanalidade, ele está pensando em experiência com a marca dele, ele está pensando em como atender o cliente, independente de onde o cliente estiver, mesmo que o cliente não esteja no posto, enfim. E aí a Lynx tem essa suite de soluções, né? E aí são milhares, centenas de milhares, são mais de 100 mil estabelecimentos no Brasil que usam as nossas soluções. E aqui está um resuminho de algumas dessas marcas, né? Algumas no segmento de postos e outras aí que são bem conhecidas do grande público. Então, enfim, fiz um resumo sobre a Lynx, o pessoal pediu, tá aí, tá entregue. Vamos entrar no conteúdo agora, só antes de entrar. Renato, boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado por esse trabalho de estudo aí que a gente conduziu em parceria, que venham muitas parcerias aí o ano que vem, né? Mas, enfim, fica à vontade para se apresentar. Olá, Samuel. Olá, pessoal que está nos assistindo. Também agradeço o convite. Na verdade, a gente já tem estabelecido um relacionamento. A gente ajudou vocês também naquele outro evento, que eu acho que considero que tenha sido o maior evento online do segmento. Então, parabéns. E que bom aqui que a gente está junto novamente para tentar construir uma linha de raciocínio de que forma que a gente vai atuar no ano que vem. Né? Esse ano foi um ano tão desafiador, né? Se a gente começar a olhar mês a mês, sabe, Samuel, eu peguei a minha agenda e eu escrevo todo dia alguma coisa na minha agenda, aí eu comecei a olhar lá em janeiro, não tinha nada quase sobre Covid, em fevereiro já não tinha nada, e aí a partir dali aquilo parece que invadiu todo a nossa capacidade de trabalho, de raciocínio, de planejamento, e a gente seguiu. Né? O ano passou,
Felizmente, o segmento de postos de combustíveis não foram um dos mais afetados comparativamente ao, por exemplo, segmento de restaurantes, né? A gente tem, inclusive, alguns números de postos de rodovia que tiveram melhores resultados esse ano que anos anteriores, né? Mas tudo isso gerou uma movimentação, né? Essa movimentação baseada no aprendizado que a gente está tendo com tudo isso e que deve servir como base para a gente conseguir planejar. Então, Samuel, eu acho que o objetivo da nossa conversa hoje é entender o que ficou, o que a gente conseguiu consolidar ao longo desse ano e que isso sirva de aprendizado para o ano que vem. Eu já falei na outra conversa que a gente teve, para a avaliação que eu faço, o maior ganho que a gente teve esse ano foi essa mudança de mindset do revendedor. Você bem falou antes, mas a gente muitas vezes começou o ano com o posteiro e a gente está acabando o ano com o empresário. Ele foi forçado a entrar para dentro das redes sociais, a entrar para dentro do ensino à distância, a participar de lives, coisa que eu acho que nunca foi feito nos últimos 40 anos em termos de conteúdo, está sendo disponibilizado esse ano. Então, tudo isso, a gente sabe que o que gera transformação é o conhecimento, a gente começa a colher a partir de agora. A gente já viu grandes frutos esse ano, mas eu acho que aquele revendedor que tiver aprendido e usado esse aprendizado para se planejar para o ano que vem, vai estar muito à frente. Então, eu fico à disposição para a gente tentar entender. Na verdade, aqui ninguém tem bola de cristal, né? A gente simplesmente fez um estudo baseado no que a gente entende que é relevante, e eu acho que esse vai ser o fio condutor da nossa conversa aí. Obrigado novamente pelo convite. Muito bem. Obrigado aí ao pessoal que está participando. Estou vendo que está aumentando o número de participantes. Reforcei o convite ali no Alta Performance, que é o pessoal nosso aí, os nossos franqueados, nossos parceiros estão entrando, os clientes também. Sejam todos bem-vindos. Bom, então vamos lá, né, Renato? Sem muita enrolação, o pessoal está curioso aqui, querendo saber o resultado desse trabalho que a gente tem feito e o que vai acontecer, então, no ano que vem. A gente está fingindo que a gente tem bola de cristal, a gente não tem, né? Mas é curioso que muitas vezes essas são profecias autorrealizáveis. Como a gente interage muito e conversa com muitos empresários do segmento, a gente ouve muito o que eles estão pensando em fazer. E a hora que a gente fala isso, anima ainda mais quem está pensando em fazer e anima também aqueles que não estavam pensando em fazer e seguir nessa direção. Então, no final, quando a gente faz um bate-papo como esse, acaba sendo como se a gente tivesse uma bola de cristal mesmo, porque nada mais é do que um resumo mostrando o que os que estão mais na vanguarda estão fazendo e acaba estimulando outros que às vezes vai na sequência, né? Já tem até pergunta falando sobre relação da solução com Pix. Será que tem tendência falando sobre Pix, Renato? Vamos começar então? Não tem a menor dúvida, né? Pix. Pois é. Faz parte dos tópicos aí, né? Que a gente já vai chegar lá, se eu não me engano, é o 8º ou 9º, né? Então a Maria Helena vai ter que aguardar um pouquinho, Maria Helena, mas a gente vai discutir bastante sobre essa tendência, sim. Exatamente. A gente falou, inclusive, a gente vai falar sobre o mercado de conveniência, que tem um papel importante, que está se modificando muito, ele é muito atrelado a posto no Brasil ainda. Vamos falar sobre o mercado de postos em si e sobre outras tendências que impactam esse ecossistema. Então, a primeira tendência que a gente está trazendo aqui é essa. A indústria e os grandes varejistas apostarão em 2021 ainda mais no formato de conveniência. Hoje saiu uma nota de um analista, esses analistas financeiros aí de investimento, falando falando sobre a Ipiranga, né, que a conveniência está sendo inconveniente. De repente, o modelo, né, de conveniência, no caso ele estava falando especificamente da MPM, mas que esse modelo está está em dificuldade, digamos assim, com a chegada
de novos players. E aí eu até fiz uma análise para o meu time, compartilhei aqui com o pessoal da Lynx, dizendo que eu discordo desse analista de investimento. Não é a conveniência que está em xeque aqui. Na verdade, a conveniência que está em alta e se transformando. Tanto que os grandes varejistas e a indústria estão olhando para esse formato. A Ambev abriu, no final de setembro, a Pit Store, que é uma loja de conveniência cujo produto principal é a cerveja, então digamos que é uma loja de conveniência especializada. Tem até a foto deles aqui na tela, vocês estão vendo aí, do lado direito, que vende cerveja, mas vende outros produtos. Vende até sushi aí, tem esse sushi da Yoi, né? Yoi. A Sadia abriu esse mês, gente. Esse mês o Mercato Sadia, aqui na Vila Leopoldina. Ontem a gente estava conversando com o Antônio Sessi, que é o CIO deles, sobre a estratégia deles de ir para o mercado de conveniência. Eles têm a primeira loja agora, já anunciaram planos de abrir a próxima loja nos próximos dias em Itajaí, Santa Catarina, e vem mais lojas por aí. A Telha Norte foi para um modelo de conveniência especializado em produtos de produtos de construção, né, de construção civil. Quando a gente olha a JBS, uma das maiores indústrias do mundo, né, de proteína animal, tem a Swift, que já tem centenas de lojas espalhadas para o Brasil. Renato, nas suas andanças, a conveniência que está em xeque? Ou, na verdade, é todo mundo que está de olho para essa conveniência e está transformando a conveniência? Então, na verdade, assim, eu li esse artigo que você falou e, na verdade, assim, eu acho que foi uma análise mais do modelo atual da MPM, né? Porque se a gente também acompanhar as notícias dessa semana, a gente viu que a própria MPM está lançando um modelo de loja fora de posto, né? Então, acredito que isso faz parte da reformulação da estratégia deles, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem novos entrantes nesse mercado, como você bem citou, os que já estão também estão revendo seus processos, estão revendo seu mix, estão fazendo um estudo, estão entendendo que aquele modelo que a gente tinha antigamente, que era um modelo mais focado só em cigarro, em tabaco, em bebida, snacks, um food de frituras, já não faz mais tanto sentido de acordo com esse novo consumidor, né? Um consumidor que busca comida saudável, que busca comida vegana, enfim, esse multiconsumidor aí. Então, aqueles modelos mais engessados, eles fazem sentido para operações menores, que realmente estão, às vezes, em pontos mais estratégicos, mas eles deixam de fazer sentido se você está num bairro com um perfil diferente, você vai ter que se adequar àquele modelo. E aí esses exemplos que você está citando são perfeitos, né? Na verdade, o que eu enxergo que está por trás disso, Samuel, não é nem a questão do volume de vendas que a indústria quer, porque, por exemplo, uma Sadia, em termos de volume de negócios, tendo 1 ou 100 lojas, eu acho que não vai mudar muito o resultado dela, né? O que eu acredito que eles realmente estão perseguindo é a última milha, é chegar lá no consumidor final, ter acesso àquele cliente, colocar aquele cliente para dentro da wallet e, a partir daí, tentar usar todas as estratégias que você bem citou antes, que a própria Lynx tem, para tentar se relacionar, para tentar manter o relacionamento com ele. Então, você falou também da Sadia, né? Se você observar, já tem alguns supermercados que a Sadia está oferecendo cashback no próprio produto dentro do ponto de venda, né? Ou seja, ela quer pegar o cliente que é dono do supermercado para ela, né? Isso a gente vê também com a distribuidora, com a AME, por exemplo. Ela quer pegar o cliente que está dentro do posto Petrobras e dizer: cliente, você não é cliente do posto, você é meu cliente, né? E às vezes, se você não tem um olhar um pouco mais estratégico, você acaba entregando esse grande ativo. Mas eu concordo com você. Inclusive, né? A gente vai falar sobre isso, né? Sobre fidelização, até sobre impactos que tem legais aí mais para frente. Mas é um ponto, até conversando com um executivo de uma indústria de bens de consumo, aí eu não pedi autorização para falar isso, então não vou falar o nome da indústria, mas é uma indústria gigantesca, e ele falou: olha, o meu objetivo de abrir lojas, ele vai abrir não poucas lojas, muitas, mas o objetivo não é ganhar dinheiro.
O objetivo é entender o comportamento do consumidor e se conectar a marca com o consumidor sem intermediários. Então, a informação, ela é muito relevante também. Eu acho que o grande desafio de tudo isso aí é você conseguir ter essas operações sem criar o conflito do canal, porque ao mesmo tempo que você passa a ser, você entrega a mercadoria para o seu distribuidor, você passa a ser concorrente pelo mesmo cliente. Né? Então, por exemplo, vamos fazer o seguinte, esse é um ponto excelente, concorrência de canal. E você citou a MPM saindo do posto. Então, só para a gente avançar nas tendências aqui, deixa eu passar duas, porque esses seus comentários vão cair como uma luva. O de concorrência sobre canal na terceira tendência, e a segunda que você falou, você quer explicar para a gente essa? Pois então, é exatamente isso que a gente falou, né? Você imagina que aquele revendedor, e se no outro lado da rua tiver um posto de combustível, Samuel, em que o cara já está pagando também para usar aquela mesma marca, ele está com uma operação, com uma estrutura caríssima e vai concorrer de quem é o cliente, né? Então, a mesma coisa, quando a gente volta... Aqui a gente tem dois exemplos. A gente tem a Oxo, que é da Shell, né? E nesse caso é um pouco diferente porque eles têm uma marca separada da Shell Select. Então, fica um pouco mais esclarecido o que é cada player. No caso da MPM, é a mesma marca. Né? Então, aquele cliente que está sendo conquistado pelo cliente lá do posto, lá pelo aplicativo do posto, será que ele não vai receber uma mensagem para ir comprar nessa loja com uma promoção exclusiva para ele? Né? A mesma coisa, aquele exemplo que você citou no slide anterior, da Ambev, né? Por exemplo, será que um pão de açúcar não vai se sentir traído pela Ambev, sendo que eles compram volumes absurdos de Brahma, de cerveja, e agora a Ambev tem esse próprio canal? Então, realmente, é essas questões aí que a gente está iniciando e vai acompanhar ao longo do ano e ao longo dos próximos anos como que esses canais, porque espaço tem para todos. Na verdade, o cliente é um só. Aquele que operar melhor é o que vai ser o vencedor. E aí a gente vai acompanhar como isso vai acontecer, né? Mas aqui o curioso, Renato, é até uma provocação que eu quero fazer para você que é dono de posto e que reclama de ter que ter uma loja de conveniência. A própria MPM anunciou que fechou um monte de loja de conveniência, e aí se o dono do posto quiser ter a lojinha do jeito que ele quiser, não interessa para a MPM. Ou seja, o que eles estão dizendo? Lojinha loser, perdedora, de quem não quer operar, de quem não está nem aí, de quem não tem ponto, não tem estratégia, não tem nada. Eu, a MPM, não quero, né? É mais ou menos isso que eu entendo, não estou falando por eles aqui. Mas será que esse negócio é tão ruim assim, Renato? Ter loja de conveniência? A Oxo, com planos de abrir aí milhares de lojas no Brasil. A MPM indo nessa direção. A Ambev abriu a primeira, planos de também não ficar em poucas lojas, Sadia. A gente vê a Swift crescendo. Não sei não se esse mercado é tão ruim assim, viu, Renato? O mercado é excelente, né? A gente pode ficar aí o dia inteiro falando sobre os números, né? Ele foi, em termos de varejo global, o terceiro na escala que mais cresceu com o Covid, né? O que eu acredito que estejam operações fechando é pela própria limitação da franquia, né? Se você tem um franqueado que estiver muito fora daquele perfil, e aí você acaba não tendo mais como manter aquele relacionamento, né? Mas é um grande mercado, e se a gente olhar ele um pouco mais ampliado, né, Samuel, a gente sai da conveniência e chega no mercado de vizinhança, que amplia ainda mais, né? Então, você estar bem localizado, com um mix acertado, com horários alternativos, faz todo sentido nesse novo modelo que a gente está entendendo, e principalmente a questão da logística também, porque a gente não pode esquecer que esses pontos de venda também são hubs estratégicos logísticos, né? Ou seja, o cara, quando estiver comprando pelo aplicativo, ele é muito provável que vai sair daquela esquina que a gente está vendo ali. Não vai mais sair no centro de distribuição.
Então, tem uma série de ativos estratégicos em manter um ponto de venda desses. Isso até me traz aqui para a próxima tendência, que são os novos formatos de lojas omnicanais. E essa foi a brincadeira que eu fiz lá no começo. Há 2 anos atrás, a gente não falava disso imposto. Muito difícil. Agora, ainda mais por conta da pandemia, o que eu considero que é uma loja omnicanal? É a loja que está aonde o cliente estiver, com um mix que é adequado àquele perfil de cliente, com um preço adequado àquele perfil de cliente. Seja, por exemplo, uma loja dentro do posto de combustível, seja numa esquina, na rua, seja dentro do celular, dentro do condomínio, dentro de um quiosque. E aí, o que a gente tem visto nesse caso aqui, né? Algumas redes de lojas autônomas crescendo muito. A Zait, né, que tem uma loja aqui numa área nobre de São Paulo, uma loja conceito, uma loja container conceito, digamos assim, que é 100% autônoma, tem planos grandes de expansão, até com apoio aí de grandes varejistas, se não me engano, o Carrefour. A Market for You já tem mais de 130 lojas, essa que está na foto aqui do lado direito inferior. Mais de 130 lojas dentro de condomínio. A ONI também, que é essa de cima, esse container preto, eles fazem parceria com administradoras de condomínio para colocar um mercado. Esses caras, basicamente, eles juntam um mercado local, ou seja, um operador local que vai fazer o suprimento dessas lojas, mantê-las estocadas, e esses caras estão interessados no quê? No contato com o cliente. Então, muitas vezes, essas lojas podem ser operadas por donos de lojas de conveniência, inclusive. O Irota, que é uma rede de supermercados razoavelmente grande aqui em São Paulo, também começou esse ano com essa estratégia do Irota em casa. Então, ele monta uma salinha dentro do condomínio que é um mercado. Eles começaram isso, se não me engano, em setembro, já estão com 13 lojas. Ou tem modelos híbridos, né? Como, por exemplo, o modelo do Carrefour. Esse print aí foi eu que tirei enquanto eu estava lá no Carrefour da Berrini. É um Carrefour Express, ou seja, já é um formato menor, mas um formato de conveniência, onde você também pode entrar no Carrefour com esse app, você bipa os produtos, você paga e no final só tem um conferente para te liberar. Um modelo como esse, inclusive, é um modelo que a gente desenvolveu para uma dessas distribuidoras que a gente tem parceria e que em breve a gente também está começando a pilotar no mercado. Você entra na loja, você bipa os produtos com o aplicativo da marca, você pega os produtos e vai embora. E tem uma série de outros modelos, né? A gente tem uma rede aqui que usa um cliente que usa um totem de autoatendimento dentro do condomínio. Como ele controla o acesso? Com a chavinha do condomínio. O cliente entra, o condomínio entra, pega os produtos, paga num totem de autosserviço e vai embora. E a segurança? As câmeras, né? É um ambiente fechado, ele nunca teve problema com fraude. Então, esses movimentos aí, a gente começa a ver que o canal agora não é o posto, o canal é o cliente. Então você tem que estar aonde o cliente estiver. A gente vê a estratégia do Zé Delivery, né, que é da Ambev também, que é um aplicativo onde você pede a cerveja gelada em até meia hora. O que a Ambev faz? Manda aquele pedido para uma loja de conveniência ou para uma adega mais próxima e, em paralelo, manda o pedido para o motoboy. Igual a estratégia que eu comentei do delivery próprio que a gente tem. Então, com isso, eles montaram um modelo, né, no caso a Ambev, que possibilitou ela ter contato direto com o cliente e ainda não afetou a cadeia dela. Então, ela continua gerando pedido para o pit stop, que é um outro formato de conveniência também, né, que tem mais de 1.700 pit stops no Brasil, gera tráfego para a loja de conveniência, para a adega e assim por diante. Então, o que a gente está vendo é que o canal mudou. O canal não é mais o posto, não é mais a loja, não é mais a rua. O canal é o cliente. Aonde o cliente estiver, a gente precisa estar também. Faz sentido isso, Renato? Então, como você tem visto aí no mercado, a gente está vendo empresários de fora. Cara, é uma provocação até que eu quero fazer e queria que você fizesse sua análise. Por exemplo, por que o taxista não criou o Uber? Precisou vir alguém de fora para ferrar com o modelo do taxista. Por que as redes de hotéis não criaram o Airbnb? Precisou vir alguém de fora, disruptivo, um monte de moleque, criar um aplicativo e fazer uma solução.
E aí, será que isso não pode acontecer no nosso segmento? Gente de fora vindo, essas aí eu citei o nome de várias startups. Será que isso não pode ser uma ameaça? Assim, quando a gente olha esse modelo de negócio, se a gente for pensar, eu acho que você deve lembrar, 2 anos atrás a gente recebia aquele videozinho mostrando como que era a loja da Amazon e todo mundo ficava surpreso. Ah, mas não tem ninguém, ah, mas vão roubar. E quanto a gente já incorporou esse conceito, né? Do autosserviço, de você entrar, pegar a mercadoria, registrar a mercadoria, sair sem ter nenhum contato humano. Isso a gente já conseguiu incorporar. Eu acredito, Samuel, que o grande desafio aí não é nem a questão logística, não é nem a questão de tecnologia, é como você conseguir abastecer essas lojas, como você conseguir fazer a compra da indústria e abastecer essas lojas com uma margem saudável, né? Porque eu Uhum. acredito que o desafio, o gargalo hoje não é mais tecnológico, porque a tecnologia você vai precisar identificar o cliente para entrar na loja, né? Você vai ter lá uma transação de checkout, que se ele já tiver uma wallet já vai conseguir fazer, e ele vai embora e vai ser monitorado pela câmera. Agora, como você, aquela Coca-Cola que está ali, se entrar lá um cliente e comprar 8 Coca-Colas daquela, quanto tempo essa loja vai ser abastecida? Quem vai até lá? Quanto vai custar isso? Será que ele vai só para abastecer a Coca-Cola? Então, eu imagino que aí o que está por trás disso aí, o modelo é o que você falou, está consolidado. A gente vai ter que estar onde o cliente estiver. Agora, além disso, você tem que ter uma rentabilidade, né? Então, cada vez mais a questão logística passa a ser um diferencial. E aí esse exemplo que você falou, você vai ter sempre pessoas físicas fazendo essa última milha. Eu tenho percebido muito, não sei se você já percebeu isso, mas tudo que você recebe hoje, que você compra online, parece que são pessoas físicas com o carro próprio que vai lá e entrega para você. Não é mais a transportadora, porque a transportadora já está contratando essas pessoas físicas para fazer a última milha. E eu acho que na loja de conveniência, nesses formatos, o desafio é muito mais logístico de qualquer outra coisa, porque você colocar um container dentro de um condomínio não é tão difícil assim, né? Agora, colocar o Uhum. produto certo, fazer a reposição certa, com a validade certa, aí realmente precisa ter um conhecimento um pouco maior de varejo. Agora, o curioso é que precisa a provocação aí, tá bom? Eu gosto de provocar para a gente andar e gosto de ser provocado também. A gente precisa chegar uma startup que vai colocar o container lá dentro do condomínio, vai negociar com o condomínio, que às vezes o dono do posto mora no condomínio, ela vai lá, negocia com o condomínio, coloca o produto e aí depois monta toda a estratégia e depois ela faz um contrato com a loja de conveniência para a loja de conveniência ou o mercadinho do bairro ir lá repor a loja. Ou seja, esse cara já não podia ter feito isso, né? Mesmo que fosse um modelo mais simples, né? Já está ali. Então, acho que o objetivo aqui dessa nosso bate-papo também, Renato, é fazer essas provocações. De repente, eu espero, né? Que alguma ideia vocês pesquem, chamem a gente depois, se for o caso, para ajudar. Mas às vezes tem alguma fagulha que faltava. Eu estou conversando com um dono de posto, né? Um amigo aí que vira e mexe, a gente bate papo, porque ele já falou, cara, eu quero ter loja autônoma para funcionar 24 horas, então à noite eu não quero ter funcionário. Aí ele viu alguém colocando loja em condomínio, ele falou, opa, eu acho que eu também consigo colocar a lojinha no condomínio. Então, são as provocações ali, mas você falou uma coisa muito certa, que essa questão logística ela é importante, principalmente quando você é pequeno. Porque você comprar para um container, você não vai ter diferencial competitivo. Assim, você não vai ter preço para ter uma oferta atraente para o cliente. Agora, você comprar para 1.000, para 100, para 10, aí talvez você comece a ser mais, mais, enfim, relevante ali para o cliente, né? E aí, sobre isso que a gente vai falar aqui, ó, os assuntos vão se juntando aqui na próxima tendência, que é a tendência de consolidação. Na verdade, agora falando até mais sobre o mercado de postos, né? Mas é uma tendência de consolidação. Deixa eu só fazer uma pausa rapidinho aqui, que eu estou vendo que a Maria Helena comentou sobre autosserviço. Autosserviço dentro de postos é um negócio complicado por conta de uma regulamentação que tem no Brasil.
né? Então, por isso até que a gente nem colocou isso como uma tendência para o ano que vem, porque não depende da vontade dos empresários, né, Renato? Isso depende de outras questões aí de ordem, às político, vezes, né? até Mas se eu ideológicas, puder políticas, apostar né? de toda essa nova agenda que a gente está acompanhando para o ano que vem, de mudanças encabeçadas pelo próprio CARI, junto com a ANP, se eu aqui puder apostar o que realmente vai acontecer, eu acredito que esse ano que vem o autosserviço entra. É isso aí. Porque a gente pode... Não, é uma pressão que vai ser difícil se resistir por muito tempo, né, Renato? Daqui a pouco entra Não carro faz elétrico. sentido. Você vai precisar de frentista para colocar o carro na tomada? Não faz sentido, né? Quando você tem uma profissão que se justifica por força de lei, não por necessidade do mercado, ela tá fadada, né? Vide os cobradores. Eu estou em Santa Catarina. Se você pegar um ônibus em Santa Catarina, você vai comprar um cartão e você vai entrar no ônibus e não vai ter cobrador nenhum. Agora, se eu andar 200, 300 quilômetros e for para o Rio Grande do Sul, lá o Estado obriga que tenha cobrador dentro de cada ônibus. Aí eu te pergunto, o ônibus deixa de rodar porque não tem cobrador? As pessoas se sentem infelizes porque não tem uma pessoa ali para receber? Porque você tem que comprar antecipadamente um cartão, colocar crédito, a própria empresa compra o cartão para o empregador, já dá com crédito. Enfim, esse modelo, são 500 mil empregos, mas você não consegue fazer com que o mercado todo pague esses 500 mil trabalhadores, uma vez que eles não são... a gente consegue substituir essa função. Então, se eu puder apostar, e pelo que eu estou acompanhando lá em Brasília, eu acho que no ano que vem, é o ano que a gente já vai ter pelo menos esse nova opção. E aí vai ser uma questão de oferta. Você pode ter duas bombas de combustível, duas ilhas de abastecimento, uma cobrando 10 centavos a mais com um frentista, e aí esse frentista ele pode ser até um prestador de serviço, que ele próprio vai ter a carteira de clientes dele, que vai levar para o posto, e você pode ter uma outra bomba de abastecimento lá para o motorista de aplicativo, para o jovem, para qualquer outro perfil, que vai querer pagar mais barato para ele mesmo se atender. E aí a gente não está inventando a roda, a gente só está abrindo a janela olhando o que já acontece lá fora, né, Samuel? É isso aí. É isso aí. Isso é uma discussão forte aí que esse ano teve discussões no Senado sobre esse respeito, enfim, acabou não avançando, mas uma hora ou outra vai. Aí só finalizando aqui, passando mais um pouquinho pelas perguntas, quero mandar um abraço para o Guilherme Kempa, falou que está online aqui, não deixou pergunta. Tem a Maria Helena falou também fez uma crítica aí, aparentemente é uma crítica à MPM, então já vou fazer o seguinte, fica o convite no ano que vem para o pessoal da MPM, da Select, da BR Mania vir aqui fazer uma live com a gente para poder explicar um pouco melhor a estratégia de valor deles, né? Vamos correr atrás para a gente organizar isso, hein, Renato? O Leonardo falou que o modelo de conveniência está em xeque, e está mesmo, foi o que a gente falou nessas 3 tendências agora, de a conveniência padrão, aquela lojinha que vende gelo, cerveja e água cara dentro de um posto de gasolina mal operada, só para o filho do dono do posto achar que tem um emprego, isso aí realmente está em xeque mesmo, né? Aí o Castro aqui, o Rodrigo Castro, que é um dinossauro da indústria aí do mercado de postos, né? Trabalha há muitos anos já nesse segmento, falou que começa na Argentina, surgiu um movimento forte para os postos com autoatendimento, o que é curioso, porque a Argentina tem um governo de esquerda, teoricamente contrário a esse tipo de coisa, né? Mas o pessoal está animado aqui nas perguntas, viu, Renato? Deixa eu até ver se eu não estou perdendo nenhuma. Está começando a esquentar, né? Aqui, ó, para o revendedor, a estratégia seria a localização. Sim, o revendedor já tem a localização, já tem cliente, já tem espaço, né, Renato? Tem tudo ali, tem muita coisa que o varejista não precisa. Aí está falando de logística, também acho que vão abrir mercado para self-service, pois faz sentido, na eletrificação. Poxa, tem muito assunto bacana aqui, mas vamos voltar para as tendências, para falar sobre a quarta e a quinta tendências. Vão deixando os comentários aí, tá bom? Mas a quarta é a consolidação em grandes redes. No evento Conexão, a gente levou o pessoal da Redmime, né, o Gabriel da Redmime, eu fiz uma pergunta: tamanho importa? Não sei se vocês lembram,
e ele falou mais ou menos um pouco disso. E a quinta, estão muito ligadas, né, que é uma profissionalização maior. E aí não é um sentido pejorativo a quem não é profissional, digamos assim, mas é um mercado se tornando um mercado mais corporativo. Quando a gente conversava com um dono de posto, ele se considerava um posteiro, né? O dono de uma rede de posto é o dono de uma rede de postos. Hoje em dia, a gente já começa a conversar com executivos e esses mercados, esses clientes estão atraindo executivos do mercado financeiro, de outros varejistas. A gente está conversando agora com uma rede de postos grande que contratou um grande executivo de um grande varejista para ser o CFO da rede de postos. E quando a gente senta para conversar, a gente começa a parecer que a gente está conversando com um grande varejista, que está falando de omnicanalidade, que está falando de grandes desafios, transformação digital. Eu até fiz uma previsão aí, Renata, acho que a gente falou um pouco sobre isso, que eu acho que logo, logo, a gente não é impossível de se imaginar que a gente tem um IPO de uma rede de postos. Porque a rede de postos hoje, ela virou uma rede de varejo. Então, daqui a pouco vai ter rede de postos com o próprio cartão, com o próprio crediário, sei lá, né? Com Pix, a gente vai falar sobre isso. Aí que eu ia chegar. Eu acredito que a gente só vai ver esse modelo, Samuel, quando essa rede de postos conseguir ter a base de clientes dela. Né? Eu acho que esse ainda é a lacuna que está faltando. Enquanto ela trabalhar, fazer todo o trabalho sujo e entregar o cliente na mão da distribuidora, ela não vai ser relevante. Né? Que você iria comprar qual ativo no IPO? Você não ia comprar o ativo dos postos. Agora, se eles dissessem, olha, a gente tem lá uma carteira de 4, 5 milhões de clientes e isso gera um valor X, com certeza aí faz sentido. É verdade. E a gente vê o seguinte, né? Quando você é grande, você tem mais musculatura para negociar com as distribuidoras, você tem mais musculatura para negociar com a indústria. Na medida em que o mercado começa a evoluir, você começa a ter unidades de negócios independentes, então você tem a unidade do posto, aí você tem a unidade de loja, cada uma delas tem que se sustentar, tem que pensar nas próprias estratégias, e você tem uma marca guarda-chuva por cima de tudo isso, fidelizando o cliente, fazendo com que o cliente interaja e veja valor na marca. Né? O brand equity é aqui que a gente está falando, né? Quando você vende um posto, se é um posto sem bandeira, você está vendendo o espaço físico e o potencial de faturamento. Você não está vendendo a marca. E a gente começa a ver que as redes vão crescendo e vão percebendo que ela precisa ter uma marca para gerar uma identidade com o cliente. E marca tem valor. É o tal do brand equity. Você vai comprar a marca da Coca-Cola, você vai pagar mais caro se você comprar todas as unidades Fabris da Coca-Cola no mundo. Isso, gente, tem muito valor. Então, construir uma marca é algo que essas redes mais estruturadas, mais profissionalizadas, independente se é com um profissional da indústria ou familiar, mas que tem esse pensamento, o cara está pensando que precisa ter uma marca, né, Renato? E até o Cláudio, o Cláudio Moreira só fez um comentário, deixa você comentar o comentário dele, que ele falou que é um pêndulo, né? A gente fica grande, eu acho que o que ele quis dizer é o seguinte, o pessoal começa a perceber que o legal é ser grande. Aí depois, quando você fica grande, você fica paquiderme, lento, né? Não atende mais tão bem o cliente. Aí é melhor você ficar pequeno e ágil. E aí esses movimentos são cíclicos, né? Mas agora a gente está passando por um momento em que ser grande talvez seja um diferencial. Ser grande e profissional talvez seja um diferencial, né? Então, assim, se a gente olhar essas duas tendências, né? Primeiro, a consolidação do mercado em grandes redes, né? Então, sem sombra de dúvida, quando a gente vai analisar principalmente a venda de combustível, se você comprar em um volume melhor, você vai ter um diferencial maior, né? Mas, por outro lado, também, o que eu tenho observado, e a gente tem acesso, todo mundo que nos acompanha, né, Samuel, pelo LinkedIn, eu costumo dizer que a gente tem um ecossistema em comum, né? Eu acho que tudo que a gente lê é meio parecido, porque existe um grupo muito forte aí no LinkedIn, que é desse segmento e bastante atuante. E aí a gente vê sempre aquelas pesquisas de
quantos postos novos abriram, quantos foram bandeirados, quantos viraram postos independentes, e a gente já está quase com 50-50. Acho que pode confirmar isso, né, Samuel? Mas pela informação que eu tenho, acho que já é hoje 48% posto marca própria e 52% posto bandeira, né? Se você voltar a 2010, você tinha uma rede bandeira própria. E é importante, pessoal, não sei se vocês estão percebendo, mas vocês não ouviram falar bandeira branca, né? A gente também defende que bandeira branca foi um nome muito adequado para significar coisa de baixo valor, baixa qualidade, irregular, e existe todo um mercado para ser trabalhado com relação ao posto independente de marca própria. Sim, minha marca, meu negócio, eu garanto aquilo que eu vendo, e o posto que se utilizar dessa estratégia, ele vai se dar muito bem. Onde a gente estava alinhando nessas conversas, eu fiz uma pergunta para o Samuel. Acho que todos vocês conhecem a Rede Graal, né? Alguém sabe me dizer qual é a bandeira da Rede Graal? O que é mais forte? São a marca da distribuidora ou a marca Graal? Eu não tenho a menor dúvida que a marca Graal ela pode operar com BR, com Ipiranga, com Shell, que os clientes vão continuar fiel à marca Graal, né? Então, aí tem um exemplo claro da importância de você construir sua própria marca. E aí vai aquilo que o Samuel falou, do brand equity. Não é fácil, você tem que ter uma estratégia muito bem consolidada. Por exemplo, a gente está falando de posto e loja de conveniência. Existem tantos erros de gestão aí, Samuel, que tem a grande maioria dos revendedores usa um CNPJ para os dois negócios. Do ponto de vista tributário, é um suicídio, porque você tem uma tributação completamente diferente para cada um dos negócios. Então, como é que você vai construir uma marca guarda-chuva se às vezes você não está conseguindo nem ver valor em cada área de negócio que você tem? Então, realmente tem uma estrada enorme para ser construída, né? Agora a gente tem a possibilidade de ter ferramentas de relacionamento a custo muito barato, e eu acho que isso vai ser o que vai a virada de chave. O posto ele vai, porque antes ele ficava muito dependente também da marca da distribuidora, de uma mídia de massa, de uma série de coisas, e hoje ele começa a ter uma certa independência e ele consegue cadastrar aquele cliente para jogar para dentro da base dele. Então, as mudanças estão chegando aí, Samuel, e muito rápidas. Pois é. Vamos avançando aqui, a gente já 17h57, a gente vai passar aí, vamos até umas 18h15 hoje, tá bom? Mas vamos revelar as 10 tendências. Aproveitando aqui, o pessoal está pedindo abraço ao vivo, Renato, não sei se está pedindo para você, mas o Omar está carente hoje. Aqui. O Omar está carente. O Omar está carente lá com o time de metas dele. Ele tem um sistema de gestão de meta para posto, para loja de conveniência. Pedi um abraço aqui para ele, para a equipe dele, está dado. Leonardo fazendo previsões que muitos postos vão fechar. Vou te dizer que a gente precisa pensar bem, porque daqui a pouco a gente vai ter ponto de recarga aí. Se eu considerar que um ponto de recarga é um posto, pode mudar esse cenário. Enfim, bandeira própria, foi o que o Renato falou aqui, né? A estratégia do brand equity, posto em cidade pequena. Olha, a gente talvez não vai conseguir responder todas as perguntas, mas tem aqui assunto para muita live. Posto em cidade pequena, por exemplo, estava conversando com meu pai. Tem um posto num bairro onde a família do meu pai mora, em Paranavaí, que é um posto lindo, mas o dono, você vai comprar, você vai na loja de conveniência, só tem fofura empoeirado. Ninguém compra nada. E aí abriu uma padaria, eu até conheço o dono da padaria, o cara abriu a padaria do lado do posto, podia ter aberto junto com o posto, mas é a mentalidade do dono do posto que ele acha que ele só tem que vender combustível. Então, o cara que só tem que vender combustível talvez esteja ameaçado, né? Aquelas margens de lucro que a gente teve no passado, muita gente espera voltar. Quando você acha que isso vai voltar, Renato? Então, com certeza nunca mais, né? Se a gente fizer só para o pessoal da nossa audiência ter uma ideia de dimensão, quando a gente olha a margem bruta da venda do combustível, você vai ter de 6 a 8 centavos,
em comparação a 6 a 8% em comparação a 35% da loja de conveniência. Então, o que é melhor? Né? Ganhar 8% ou ganhar 35%? E aí, se você avançar um pouco mais, se essa própria loja de conveniência fizer o food dela, que é uma outra tendência muito forte, né? Que é o preparo de uma comida mais elaborada, você chega com margens que vão muito perto de 100%. Né? Então, agora, com relação ao posto do interior, uma colocação que eu faço é assim, eu acho que o posto do interior ele tem uma possibilidade de gerar um valor muito grande para a comunidade, porque ele está num lugar estratégico, ele é conhecido pela comunidade, ele tem que saber utilizar esse valor dele para monetizar de outras formas. Então, se realmente se ele ficar lá, ficar o postinho que só vende gasolina, eu não vejo futuro nenhum. Agora, se ele inverter, né, ele tem uma loja de conveniência muito forte que também vende gasolina, não vai, e ele já está bem localizado, ele já tem aquela reputação, ele tem a possibilidade, Samuel, de se envolver com os problemas da comunidade e ajudar, e ser um ponto de consulta. Enfim, a gente vê isso muito nos Estados Unidos, as lojas de conveniência apoiando campanhas, fazendo parte, engajando a comunidade no entorno dela. Né? Então, essa acho que é uma grande chance para esse dono de posto do interior. Porque se ele for entrar na briga do combustível, é muito difícil. Inclusive, aí já vou até passar para a próxima tendência aqui, essa aproximação com a comunidade não é só no posto do interior. Claro que no posto do interior é uma oportunidade gigante ali que ele tem, mas mesmo aqui o posto é um mercado de proximidade. E um dos produtos que a proximidade, a vizinhança precisa é combustível. Mas esse é só um dos produtos. Cada vizinhança tem as suas particularidades. Nos Estados Unidos a gente vê posto que é especializado em comida mexicana, posto especializado em comida japonesa. Então você sai da sua casa para ir comer num posto, para ir tomar um café no Circle K, por exemplo. Eu tenho um amigo que mora em Miami, ele fala, eu passo na Circle K para tomar café. Então, a relação que você tem com a vizinhança, ela pode ser diferente em termos de produto, em termos de posicionamento, de preço, de mix. Mas você precisa olhar o posto como um mercado de vizinhança que provê uma série de soluções para a comunidade na qual ele está inserido, que é isso que a gente fala aqui na tendência número 6, né? De você olhar realmente o posto mais do que um ponto de venda de combustível. Eu só queria que tu confirmasse aqui, Samuel, se está online, porque eu recebi aqui uma mensagem no WhatsApp aqui me perguntando se caiu, mas eu vou seguir por aqui, né? Com certeza, eu tive agora semana passada, fiquei a semana toda numa rota, né, que são 14 postos de rodovia que fazem uma rota, e aí eu tive acesso à vida do caminhoneiro, né? E o impacto que um posto de parada, que um posto de rodovia faz na vida do caminhoneiro. Ele é aquele que recebe, que dá banho, que ajuda na janta. Às vezes esse caminhoneiro muitas vezes esse caminhoneiro está com a família, que tem uma forma de comunicação, enfim. E aí você vai para a função social do posto de combustível e da loja de conveniência e ver todas as oportunidades que tem em volta disso. Então, aquele empresário hoje que está localizado nas melhores esquinas, nos melhores pontos da rodovia, nos melhores pontos da cidade, a mentalidade tem que ser única. Monetizar cada metro quadrado que você tem ali. Né? Entender quem é o seu consumidor e qual é a jornada de compra dele, o que ele precisa, e entregar aquilo. Se não for gasolina mais que ele quer, e for água, venda água. Se não for água, se for cerveja, venda cerveja. Mas entenda o que ele quer e faça essa entrega. Não pode mais não existe mais o posto de gasolina, esse está morrendo. Né? E a gente vai desde o posto de gasolina para o posto de combustíveis, agora posto de serviço. Né? E o que vem pela frente? Vem essa conveniência total. A outra grande aposta que eu faço para você, Samuel, para o ano que vem, já no ano que vem, é a questão do lockers, né? Que são aqueles armários inteligentes que vão estar em vários lugares. Porque
Porque eu acho que todos nós estamos passando por isso. A gente compra online e a gente não tem onde receber. Porque, pô, a gente tem que ficar o dia inteiro em casa para receber, porque vai chegar aquele negócio online. Então, aquela caixa do correio também vai para posto de combustível. Então, existe uma série de prestação de serviço que cada vez mais vai fazer sentido naquela parada do cliente no seu posto. E você tem que ficar muito atento para isso. Não é só a gasolina, não é só lavação, não é só troca de óleo e não é só conveniência. Existem outras oportunidades. Um exemplo é a questão do PET. Né? O mercado PET gigantesco, não faria todo sentido você ir abastecer, você já poderia deixar o cachorro ali para fazer alguma coisa e depois buscar. Enfim, são inúmeras as oportunidades para essa tendência aí que você falou, Samuel. Eu acho que o interessante e o importante é a gente deixar a provocação aqui para os donos de postos e também para quem atua nesse segmento, de estar sempre tendo uma visão mais abrangente do negócio, do business ali, né? Olha, no meu posto, quem frequenta esse posto? É idoso, é jovem, é homem, é mulher? Qual é o perfil de consumo? O que falta aqui na região? Porque, de repente, você ter uma lotérica dentro do seu posto pode ser uma coisa super bacana. Pô, o cara da lotérica precisa de um espaço. Será que o cara da lotérica não quer ter uma loja dentro do posto? Bate na lojinha da lotérica lá. Fala, cara, vem pro meu posto. Te dou redução no aluguel, te dou um incentivo. Ou se não, o meu posto é um local de passagem de executivos. O pessoal, por certo, não tem tempo de lavar roupa em casa. Por que você não tem uma lavanderia no posto? O cliente passa de manhã, deixa a roupa, volta no final do dia. Lavanderia é autosserviço ainda, né? Uma lavanderia pode ser até autosserviço, igual aquelas que tem nos Estados Unidos, né? Ou o pet shop, como você comentou, pô, eu brinco, é um bairro que tem muita criança, vende fralda. É um bairro que tem muito idoso, vende produtos que os idosos vão querer consumir ali, né? Nem sempre a resposta é fácil. Vou montar uma loja de conveniência pacote fechado, então deixa eu ver quem tem. Tem o franqueador A, B, C. Vou pegar esse modelo, vou colocar no meu posto, agora vou colocar uma troca de óleo também encaixotada, vou colocar e agora eu vou ser feliz. Não, a gente precisa pensar um pouco mais abrangente, né, Renato? Então, e são muitas oportunidades. Porque, mais uma vez, o posto tem espaço, está bem localizado e já tem público que frequenta aquele espaço. O público que está indo no seu posto, ele sai do posto e vai em algum lugar comprar alguma coisa antes de ir para casa. Por que essa alguma coisa ele não comprou no posto? Né? Esse exemplo que você também citou dos Estados Unidos, eles têm lá uma tendência muito forte do monoproduto também, em que eles são especialistas, né? Então aqui tem a melhor pizza da região e realmente eles conseguem criar esse conceito em função de um ou outro produto. Como eu te falei, eu estive no Nordeste, lá me chamou a atenção, nessa rota que eu visitei, sempre do lado do posto tinha uma operação que chamava o Rei da Coxinha, né? E operações muito grandes, Samuel. Então, por que essa operação ela teve que sair do posto? Será que não faria sentido ela estar dentro do posto? Ela está alugando um espaço, mas com certeza ela tem estratégia diferente e o revendedor pode ter perdido essa oportunidade de aproveitar, né? Então, você não precisa pensar numa complexidade muito grande de conveniência com 3, 4, 5 mil SKUs. Às vezes você pode validar um grande monoproduto feito o melhor pastel da região, né? E a partir daí você pode incrementar depois, fazer novos incrementos de receita. Mas você pode fazer um teste com 1 ou 2 produtos e aí evoluindo, né? Com vinhos, por exemplo, se você está num bairro mais chique, pode falar. Às vezes você pode vender até com preço de custo, né? Mas você leva o cliente para o seu estabelecimento e aí depois você compensa. Você não precisa fazer isso todo dia, né? Mas a Redmimos faz isso com pão de queijo, terça do pão de queijo. Eles vendem 100 mil pão de queijo por terça-feira. Mas por que isso? Ele está ganhando dinheiro no pão de queijo? Provavelmente não. Mas ele está ganhando dinheiro em tudo que gira ao redor, né? E outras coisas até. Exatamente. O Luiz Cláudio fez um comentário aqui. Será que parcelamento de contas, débitos, eu falei de lotérica, né? Mas um serviço aqui que eu sei que tem posto testando, você chega no posto, a hora que você para o carro,
o frentista vai lá no sistema, digita a placa do carro e vê se tem débito no Detran, por exemplo. E aí já oferece para o motorista, pô, eu vi aqui que você está com o IPVA atrasado, então tem que pensar na estratégia de como fazer isso de uma maneira que não seja violenta, né? Mas o posto às vezes parcela aquilo lá, faz uma parceria com o banco, alguma coisa assim, para poder parcelar o licenciamento, o IPVA, enfim, é uma estratégia que eu lembro que o Luiz Cláudio comentou isso para mim, que alguns postos estão fazendo também. Teve gente que falou, olha, mercado tomou a venda da loja de conveniência. Vou te dizer, tomou mesmo, mas pergunta para o pessoal da Rede Petrox, lá em Sergipe, o que eles acham disso? Alguém aqui já foi lá na Rede Petrox? Não sei se o pessoal da Petrox está aqui com a gente. Você entra na loja de conveniência, parece uma loja de conveniência na porta. A hora que você entra, virou um supermercado. A loja de conveniência é um supermercado. Dia das Crianças, uma vez eles me falaram que eles venderam milhares, aí eu falei o nome, eu não posso contar o resto da história, mas eles venderam dezenas de milhares de bonecas da Estrela na loja de conveniência, que na verdade é um supermercado. Acho que tem 60 mil itens dentro da loja de conveniência da Petrox. E na verdade, Maria Helena, não é só o supermercado, não sei se foi a Maria Helena, esse comentário. Foi a Maria Helena que comentou, né? Não é só o supermercado que está roubando esse cliente da conveniência. Se você entrar hoje, por exemplo, dentro de uma farmácia, você vai encontrar um freezer da Nestlé, você vai encontrar um freezer com Coca-Cola, com água mineral. Então, a gente volta àquilo ali. Se você tiver uma loja de conveniência oferecendo aquele mix muito básico, que todo mundo já tem, realmente você vai dividir aquele mercado com várias pessoas. Agora, imagina se a sua loja de conveniência tem um sushi maravilhoso. Você não vai perder para o mercado. Seu cliente vai fazer questão de parar, levar a namorada, vão abastecer, vão tomar cervejinha gelada no final do dia e vão levar um sushi para casa. Né? Não sei se você viu essa semana, Samuel, que o Madeiro está lançando o posto de combustível dele. É inversão. Né? O Madeiro, que é um restaurante, foi para os postos e agora ele viu que posto também é um bom negócio, está lançando dele. O Habib's lançou os postos deles. Eu não sei se esse projeto evoluiu, mas pela minha conta já tinha uns 3 ou 4. Nunca mais ouvi falar disso também. Você está em São Paulo, deve saber melhor. Mas qual que é a estratégia do Habib's? Não é ganhar dinheiro com o combustível. É quando o cara for parar lá, ele vai abastecer, vai descer, vai pegar uma caixa de esfirra por R$10 e aquilo vai fazer um valor tão grande para quando ele chegar em casa. Os filhos vão ficar tão felizes que ele vai sempre parar para abastecer ali. Entendeu? Então, não se você tiver hoje a sua loja de conveniência operando só com freezer da Kibon e com cerveja gelada, você vai perder para qualquer outro concorrente que tiver em volta. Agora, se você tiver um produto exclusivo, pode ter certeza que vai ser muito mais difícil levar esses clientes. Sabe o que está acontecendo? O varejo está se voltando para o modelo de conveniência. Então está todo mundo fazendo o que as lojas de conveniência do posto já deveria estar fazendo há muito tempo. A padaria aqui em São Paulo é uma loja de conveniência. Só que é uma loja de conveniência que não tem um posto na frente, que não tem um local para você parar. A farmácia é uma loja de conveniência. Por que tem Drogaria São Paulo em praticamente todo posto aqui em São Paulo? Porque a loja de conveniência do posto não faz o que poderia estar fazendo. Porque se tivesse uma loja bem trabalhada, não ia comportar uma Drogaria São Paulo. E você vê a Drogaria São Paulo tá cheia, tá bombando. E a galera tá comprando o quê? Tá comprando lenço umedecido, fralda, leite em pó, água. Ué? Quem para numa farmácia dessa, eu não sei o percentual aqui, mas eu imagino que talvez a metade ou mais não compre remédio. Dentro de uma... A metade das pessoas que param na padaria não compram pão. Por que a loja de conveniência não pode vender pão? Por que a loja de conveniência não pode vender bolo, bisnaguinha, fralda, leite em pó? Então, eu acho que é a hora da loja de conveniência retomar o espaço que sempre deveria ter sido dela. E que não é, porque ela não agiu. Então, os outros estão olhando e estão falando, pô, esse modelo de conveniência é legal. Aí o Carrefour vai para o modelo de conveniência, a Ambev vai para o modelo de conveniência, o Habib's vai para o modelo de posto com conveniência, a farmácia vai para o modelo de conveniência. Então, não é o modelo de conveniência que está em xeque. O que está em xeque é a conveniência ultrapassada que tem na maioria dos postos hoje.
né? Não, e assim, tá tão em xeque que se o revendedor não aproveitar essa janela de oportunidade, vai acontecer com ele que já aconteceu com ele, foi com a troca de óleo, né? Hoje em dia, Uhum. Samuel, não sei se tu sabe, mas o posto é a quarta ou quinta opção na troca de óleo. A pessoa troca de óleo na concessionária, ela faz a troca de óleo na oficina, ela faz a troca de óleo no super trocão, ela compra no Carrefour, troca de óleo e troca em casa. O posto, por não saber, não todos, mas por grande maioria, por não saber e não acreditar nesse modelo de negócio, colocava funcionários mal preparados, tinha um ambiente péssimo, enfim, uma prestação de serviço muito ruim, e ela perdeu. Hoje em dia, você sair de casa para trocar o óleo no posto já é quase uma exceção. Não sei se tu concorda com isso, Samuel, mas pensa no teu carro. Quando que foi a última vez que você trocou, né, no posto? Eu tenho um posto aqui que é um amigo meu, perto de casa, e sábado retrasado eu precisava trocar o óleo. Eu fui no posto, tive que procurar dentro do posto quem é que trocava o óleo. O cara falou que não sabia se ele tinha um filtro, e aí ele deu uma ideia do valor, que meu pai me deu um cutucão e falou, vamos ali do lado, que é R$ 50 mais barato. E o cara conhece. Eu saí do posto, andei 200 metros e parei numa troca de óleo. Foi R$ 70 mais barato para trocar o óleo e o filtro. Então, assim, por isso que a troca de óleo está fechada. Aí o cara reclama que a troca de óleo está fechada. Porra, tem uma do lado. Por que você não aluga, então? Por que você não aluga o espaço para o operador do seu lado? Pelo menos você vai ganhar o aluguel ali do espaço, entendeu? Ainda vai trazer cliente para dentro do posto, né? E o pior é que ele abandona aquele espaço é um espaço sujo, fica cheio de graxa, de óleo, fica até um negócio ruim, né? E aí, se você for olhar, quanto que você ia deixar, qual é que seria o seu ticket médio nesse posto, Samuel? Você teria deixado o seu carro ali, né? No mínimo ia ser 2 ou 3 litros de óleo, mais um filtro. Com certeza você iria abastecer, porque você já estava ali. E, além disso, iria na conveniência. Se você estava acompanhado do teu pai, vocês iam, no mínimo, tomar um café, alguma coisa. Claro. Enfim, enquanto troca o quanto seria óleo, o né? ticket médio? Né? Então, o custo de aquisição, né, que é o CAC, que a gente que trabalha aí com marketing digital sabe que a gente persegue tanto esse valor, né? O custo de aquisição é tão alto para você chegar lá num cliente e o cliente não ter aquela prestação de serviço. Pessoal, fica a dica. Olhem para quem está dentro do seu estabelecimento e entendam as necessidades deles, porque é aí que está a forma de você monetizar. Não é mais da forma tradicional. Sempre a provocação que eu sempre faço é a seguinte: olha para o bolso do seu cliente. Você não quer fazer ele gastar mais, você quer fazer ele economizar tempo e você quer fazer com que ele gaste com você e não com o seu vizinho. Então, todo real que está indo para o vizinho, pensa se não tem alguma coisa que você pode fazer para vir para você. Você vai deixar o cliente mais feliz e você mais feliz, né? Bom, vamos entrar na reta final aqui. A gente já está extrapolando o tempo. Eu vou passar um pouco mais rápido por algumas tendências aqui. Depois eu posso até compartilhar o material com quem tiver interesse, tá bom, Renato? Mas olha só, a próxima tendência que a gente separou é uma tendência tecnológica. Melhorar a experiência do cliente com mobilidade na pista. Isso durante muito tempo foi uma dor para o cliente do posto, porque você tinha que sair do carro para pagar na loja de conveniência ou numa ilha, né, que o pessoal chama. Isso é uma experiência ruim para cliente, né? Cliente, agora eu tenho 2 crianças e cachorro. Eu não vou deixar eles no carro enquanto eu vou na loja de conveniência. Eu quero ter comodidade. Mas se o posto entrega comodidade, tem aquela questão de segurança do POS, a questão da conciliação e tudo mais. Essas maquininhas aí estão se proliferando igual água. A maioria, muitos postos, assim, são milhares de postos que estão adotando essa solução, seja da Link, seja de outros provedores. E tem as maquininhas agora que tem a possibilidade também de vender produto. Então, já tem cliente nosso que chega com a maquininha e já chega com o carrinho do lado, com o carrinho de mão, falando, você não quer acrescentar um Trident? Pô, você já vai abastecer R$100 ali. O que é um Trident de R$3? Põe aí. E aí nisso você aumentou um pouquinho o ticket médio e melhorou bastante a margem. Você colocou um Trident, uma água, um pão de queijo, um cafezinho, né? Então é uma estratégia bacana que essa questão tecnológica possibilita, porque você já tem a maquininha, já faz o lançamento ali mesmo, tá bom?
Eu vou avançar. Samuel, só para complementar, esse carrinho não pode ser, não precisa ficar só nisso aí. Eu tive agora, também te falei que estava viajando, já tinha eu conheci uma operação que era uma estrutura grab to go. Você recebia lá, você parava na pista, vinha um saquinho com um cachorro quente, uma batatinha palha e a bebida gelada, tudo para o cara parava o carro, ele já passava o cartão, ele já pegava e já ia embora, sabe? Então, na pista isso, né? Então, vamos fazer um desafio. Vamos fazer um desafio aqui, Renato. Pensei agora, cara. Você, dono de posto que está ouvindo, vamos pegar essa semana que vai entrar, semana do Natal, pega algum produto que você tem na conveniência e pede para o frentista oferecer aquele produto. Pode ser água, pode ser Coca-Cola, pode ser salgadinho. Todo abastecimento tem que oferecer aquele produto. E aí depois vocês contam para a gente o que aconteceu. Será que vai vender? Não sei, vamos ver. Depois vocês contam para a gente faz uma live para contar. Não, Renato? E vamos avançando aqui. A gente está indo para a reta final agora, já as outras vão ser um pouco mais curtas. Essa live vai ficar disponível no YouTube. Pelo nível de comentários aqui, o pessoal está gostando. A gente fez pergunta ali no chat, perguntando o que a gente acha, o que vocês acham do termo bandeira branca ou não. A maioria das pessoas acha que realmente é um termo que já não é mais adequado para definir o mercado. E avançando, que foi uma coisa que o Renato puxou. E avançando aqui já para as últimas tendências, né? 8 e 9. Pix se populariza e começa a substituir as vendas no débito e em dinheiro. Entrou o Pix no dia 16 de novembro, imagino que todos vocês saibam do que se trata. E depois do lado, a gente está falando também da popularização das wallets de pagamento. Por que elas estão juntas? Porque aqui a gente está falando de um pagamento via Pix, que substitui basicamente débito e dinheiro, e também das wallets. A gente vê a estratégia da AMI, que é super agressiva para conquistar clientes, né, nos postos BR. O pagamento é simples, é muito parecido com o Pix, e a gente vê que tem um monte de wallets se proliferando. Teve um estudo da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, estudo de março, que ele falou que as vendas no varejo, pagamento no varejo físico via app, já é mais representativo do que dinheiro. Então, são coisas que vão se popularizar aí, e o interessante, né, no caso das wallets principalmente, é a estratégia de fidelização, que o Renato falou lá no começo, eu falei que a gente ia retomar aqui, fidelização com cashback, né, por meio desses apps, que é algo que tem sido intensificado no mercado. Quer comentar alguma coisa aqui, Renato, antes da gente ir para a última? Eu só queria comentar, assim, a questão do Pix, com certeza é algo que a gente está só engatinhando. A gente acompanha agora o lançamento do meio de pagamento do WhatsApp, que eu acho que também vai ser revolucionário, porque aí a gente, no meio de uma conversa, você já manda, já faz a transferência. E a questão do wallet, para quem não entende, né, é a questão de você conseguir fazer toda a transação dentro do seu próprio universo financeiro. Então, por exemplo, você vai poder fazer a venda antecipada para o seu cliente com um combustível, talvez com valor promocionado. Você vai poder receber da transportadora diretamente, sem ter interferência do cartão frotista, por exemplo. Você vai poder fazer a comunicação via push para o seu cliente diretamente pelo aplicativo. Então, acredito, Samuel, que a gente realmente está dando o primeiro passinho aí, com o Pix realmente foi uma inovação. A gente tem que valorizar isso, que foi feita uma medida do governo, mas que com certeza vai permitir assim, uma evolução muito rápida nesses meios de pagamento, e o posto tem que ficar muito atento, né? Se você já paga uma taxa altíssima para o cartão frotista, por que você não pode fazer uma transação direta entre a transportadora e o próprio posto, sem pagar taxa nenhuma? Isso é o Pix. Então, se você não conhece, pelo menos vão pesquisar. O Samuel falou que já está embarcado na solução deles, né? Quem for cliente, solicite mais informação, porque existem formas de você pagar menos taxas, né? Exatamente, as taxas aí tendem a cair bastante, não é que é gratuito, mas as taxas são muito menores. Quem tiver interesse, depois, quem sabe, a gente faz até uma live sobre isso, mas fica de olho.
E aí vamos entrar na última tendência aqui, então, que é a questão de fidelização. A gente já estava falando anteriormente de fidelização por meio de apps como um veículo para fidelizar clientes. A gente falou de brand equity, a gente pode falar também de customer equity, né? De valor do cliente, valor da marca. É algo pouquíssimo explorado no segmento de postos, mas a gente está vendo que todos esses movimentos aí, seja da indústria, dos varejistas, da AME, está provocando o dono de posto a pensar que talvez ele tenha que fazer algumas coisas diferentes. Então, o valor do cliente é muito grande, tem um monte de gente interessado no cliente que o dono do posto já tem, e é algo que ele pode explorar mais. Claro, agora a gente tem uma nova questão a se considerar, que é a questão da LGPD. Fiquem atentos, pessoal, porque já tem gente sendo autuado por não estar compliance LGPD. Então, fidelizar é algo que a gente precisa fazer. O mercado de postos está começando a aprender agora. Eu acho que isso é uma tendência aí que isso vai se consolidar no ano que vem, junto com os desafios e talvez oportunidades da LGPD. A gente fez uma live, né, Renato? Acho que você acompanhou a gente aí, mas é uma oportunidade e um desafio ao mesmo tempo para o dono do posto, né? Assim, o dono do posto, ele transaciona uma série de informações e a LGPD ela vem regulamentar toda essa informação e vem proteger, né? Então, a gente no Brasil está muito atrasado. Para ter uma ideia, a LGPD na Argentina existe desde 2012, né? E agora, finalmente, a gente tem que dar mais atenção, porque os dados passam a ser estratégicos, são estratégicos, e se você não tiver uma política de controle, você pode ser multado, ser autuado, enfim. Só com relação à fidelização, né, já que o tema está aí, para a gente ir para esse encerramento, a gente já tem acompanhado muito tempo os programas de fidelização tradicional, né, Samuel, em que o cara ganha tantos pontos e ganha uma caneca, uma camiseta, um chaveirinho, e de uma hora para outra parece que isso deixou de ser relevante porque entrou o cashback, né? Então, quem tiver pensando em montando um programa de fidelização, eu sugiro que você, se você quer ir partir para recompensa, que não seja o cashback, faça uma recompensa emocional, né? Leve um cliente especial a uma pousada com a esposa, se for um cliente estratégico, ou uma entrada de cinema, algo que ele não esqueça, porque o cliente racional, ele vai preferir o cashback. Eu acho que não tem mais sombra de dúvida, né? Eu acho que esse modelo veio agora e não tem mais volta nessa mão. Excelente, acho que é uma excelente dica aí para o pessoal que tá acompanhando essa questão de levar em consideração o cashback. Mudou totalmente, não é só no mercado de postos, né? A gente teve aquele movimento de trocar tudo por milha, depois trocar por produtos. Hoje em dia ninguém quer mais uma canequinha empoeirada, né? O negócio é dinheiro no bolso. A percepção é na hora, e a gente vê, por exemplo, não sei se você está acompanhando a migração também de vários programas juntos. Por exemplo, tem um programa Stix Fidelidade, Samuel, que é do GPA com a drogaria, com a Drogazil Droga Raia, ou seja, você pega os clientes do Pão de Açúcar, joga para dentro da Fidelidade e cruza com os clientes da Droga Raia, que não são concorrentes, mas vão acabar gerando valor para aquele cliente. Então, também tem uma movimentação nesse sentido. E aí a gente começa a pensar em ideias de novo, né? Pô, o dono do posto não tem um mercadinho, mas de repente ele pode ter convênio com o mercadinho, abastece e ganha um corte de cabelo, ou ganha um corte de cabelo, ganha R$5 no posto. Então, essa estratégia aí de utilizar negócios complementares para potencializar o grupo de negócios, que não necessariamente você seja o controlador do grupo, né? Mas você faz parte ali, é algo que pode ser uma dica bem interessante que você deixou para a gente. Muito bom, Renato. Com isso a gente encerra aqui as 10 previsões para o ano que vem. No final do ano que vem eu já deixo o convite para você, para a gente fazer uma live, e aí a gente começa fazendo o seguinte, 10 minutos para ver do que a gente previu, o que aconteceu. E aí a gente faz as previsões para 2022. E aí quem acertar mais vai ganhar o troféu Mandiná, né? Vamos providenciar o troféu Bola de Cristal, né? Tá perfeito. Muito bom, obrigado.
eu vou encaminhando para o encerramento. Agradeço o convite da Lix, agradeço a parceria, Samuel, ao longo do ano. As nossas empresas aí têm feito, têm entendido que a gente tem uma sinergia interessante. Me coloco à disposição para que no ano que vem a gente tenha novos projetos juntos. E você, revendedor que acompanha o nosso trabalho, sabe que tanto o portal, onde a gente tem o nosso e-commerce, quanto a Academia Brasil Postos, tem uma série de conteúdos, uma série de soluções para agregar valor e fazer sentido na sua gestão. Então, se você quiser, acesse lá, que a gente está sempre à disposição. Samuel, obrigado de novo. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado você que ficou assistindo aqui até o final. Lembrando que a live vai ficar disponível no YouTube. O nosso objetivo aqui é sempre ajudar a revenda, ajudar o nosso mercado a ser mais rentável, mais competitivo. Sempre que a tecnologia puder ajudar a alavancar isso, ainda melhor. Agradeço a todos, uma boa noite, um bom resto de semana para todos vocês. Um abraço e voltamos no ano que vem. Até mais. Tchau.